E nesta manhã, realmente, eu tenho uma palavra de Deus para vocês neste lugar. Se você tem o hábito de tomar notas, faça isso, escrevendo ou usando as notas do seu celular. E eu quero falar aqui nesta manhã sobre algumas lições que nós podemos aprender sobre o relacionamento com Deus. Eu acredito que nós vamos ter aqui o PowerPoint de algumas coisas que vai ser falada. E é sobre esse tema que eu quero, nos próximos minutos, trazer para vocês e partilhar aquilo que Deus ministrou em meu coração. Algumas lições que nós podemos aprender sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas enquanto algumas lições sobre o relacionamento com Deus, eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, não vai ser possível ler todos, mas nós somos bons leitores da Bíblia, e aquilo que eu citar que não vai aparecer aqui, você tome nota, leia com calma em casa. Eu quero pegar sobre esse tema, sobre algumas lições com o relacionamento com Deus, baseado no livro de Daniel e na pessoa do homem de Deus, o homem de Deus chamado Daniel. E é interessante que quando nós abrimos a Bíblia e lemos no capítulo, começamos a ler os capítulos de Daniel, o que nós encontramos no capítulo 1 de Daniel? Nós vemos que o rei chamado Nabucodonosor veio de Babilônia, atacou Jerusalém e levou cativos muitos dos hebreus, dos judeus que estavam em Jerusalém. E dentre esses hebreus que foram levados cativos para a Babilônia, ele levou muitos jovens, e especialmente jovens bonitos, inteligentes e que pudessem aprender novas habilidades para servirem no palácio lá em Babilônia. E entre esses jovens que foram levados e escolhidos, nós encontramos Daniel e os seus 3 amigos. E é interessante quando eu penso em Daniel, depois de ter ido para a Alemanha, saindo de Portugal, indo para a Alemanha, para um país que nós não conhecíamos, não falávamos a língua, não conhecíamos a cultura. Quando você não fala a língua e não conhece nada, você fica pior do que um analfabeto. O analfabeto, ele não sabe ler e escrever, mas ele sabe falar. E quando você chega num país estrangeiro, que você não conhece a língua e não sabe ler nem escrever, você não sabe o que fala, você não sabe como se comunicar e como escrever. É bem assim desagradável. Então eu entendo como Daniel e os seus 3 amigos foram para a Babilônia, foram escolhidos para aprender novas habilidades, e é interessante que eles eram estrangeiros em uma terra onde haviam costumes e uma religião politeísta. E se você estudar, você vai perceber que em Babilônia se adoravam mais de 100 tipos diferentes de deuses. E é nesse contexto de um país estranho, de costumes diferentes, de uma língua diferente e de deuses diferentes, que Daniel é levado e é colocado juntamente com os seus 3 amigos. E é nesse contexto idólatra que Daniel vai parar. E ao invés de ceder às pressões externas, guarde essa palavra, ao invés de ceder às pressões externas, Daniel e os seus 3 amigos, eles se posicionam diante daquela situação. E nós vamos ler agora Daniel capítulo 1, versículo de número 8, está aí na tela, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Diante da pressão que era grande, você pode entender qual era a pressão lendo em casa esse texto. Havia uma ordem do rei, e a ordem do rei deve ser cumprida. Diante da pressão, Daniel se posiciona. Existem aqueles que cedem diante das pressões, e existem aqueles que não se vendem, não negocia caráter, não negocia a presença de Deus. E Daniel era daqueles que não negociava com princípios que ferem a santidade de Deus. Ele se posiciona e diz assim: ele decidiu no coração. Decidir se posicionar é uma decisão da nossa vontade. Temos que ser intencionais. Ele foi intencional e disse: nós não vamos nos contaminar. Eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Uma decisão consciente e intencional. Só que aqui nos ensina a palavra de Deus um princípio bíblico.
todo posicionamento da nossa parte gera impacto no mundo espiritual. Todo posicionamento da nossa parte aqui, nessa terra, gera impacto no mundo espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você, se você ainda não sabe: nada passa desapercebido diante dos céus. Os céus estão de olho em você. Você pode dizer isso para alguém que está pertinho de você: os céus estão te vendo nessa manhã. Nada passa desapercebido. Esse é um princípio bíblico que encontramos nas Escrituras Sagradas. Qual é o princípio? A atitude de Daniel provocou uma resposta divina, que nós vamos ler agora no capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim: por causa da postura de Daniel, por causa do posicionamento de Daniel, olha o que aconteceu. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. O que nós vemos aqui, queridos? A decisão de Daniel e de seus 3 amigos de não se contaminarem com o ambiente em que eles estavam provocou uma reação divina que determinou o futuro e o destino deles em Babilônia. Toda atitude sua nesta terra provoca uma reação em Deus que vai determinar o destino que você tem nessa terra. Eu, pessoalmente, acredito que há um destino profético de Deus para cada um de nós. Porém, todavia, entretanto, muitas pessoas acabam perdendo o rumo daquilo que Deus tem para elas por causa das suas atitudes. E quando eu penso em perder o rumo, em não viver aquilo que Deus preparou, eu lembro que o povo hebreu, quando saiu do Egito em direção à terra prometida, libertados por Moisés, a caminho do deserto, eles se perderam no caminho por causa de atitudes erradas. E diz a Bíblia que Deus estabeleceu para cada dia dos 40 dias que os espias espiaram a terra, que eles iam entrar. Deus diz: para cada dia que os espias espiaram a terra se transformará em um ano. Então, 40 dias se tornará em 40 anos. Não era isso que Deus tinha planejado para eles, mas as atitudes deles determinou uma reação da parte de Deus. Foi por causa das atitudes erradas de Sansão, eu já volto em Daniel, que ele foi capturado pelos inimigos, teve os seus olhos furados e se tornou o bobo da corte diante dos inimigos. Não era isso que Deus tinha preparado para a vida dele. Queridos, nós precisamos entender um princípio espiritual que está aqui nesse texto que nós estamos lendo, que toda ação provoca uma reação. E aqui está a primeira lição que nós podemos aprender nesta manhã sobre relacionamento com Deus. Toda ação humana provoca uma reação divina. Podemos repetir isso no 3? 1, 2, 3. Isto é bíblico, está na Bíblia. Tudo aquilo que nós fazemos reflete no mundo espiritual. Não importa se é algo pequeno ou grande. Todas as suas atitudes, as nossas atitudes nessa terra, refletem no mundo espiritual. O que fazemos, o que pensamos e o que falamos provoca impacto no mundo invisível. Foi isso que aconteceu com Abraão, aquele que nós chamamos do pai da fé. Não está na tela, mas tome nota desse texto. Eu vou ler para você em Gênesis capítulo 22, versos 16 e 18. Deus diz assim para Abraão: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, estamos falando de atitudes que provocam reações, fez o que fez, não me negando o seu filho,
o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira do mar. E Deus diz mais para Abraão: por causa da sua atitude, a minha reação é essa: a sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Abraão: as suas atitudes me provocam e me levam a derramar bênçãos sobre a sua descendência. E sabe qual é a melhor notícia para nós aqui na AD Família em Campo Grande? Em maio de 2024, muitos anos depois, nós estamos vivendo aqui hoje, nesse lugar, resultado da obediência de Abraão. Toda ação provoca uma reação. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã? Tudo que nós fazemos vai provocar uma reação divina. Pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade, ele diz uma frase muito poderosa, que não é frase de efeito. Ele diz o seguinte: a vida cristã só não dará certo para quem vive de forma superficial. Leva essa para casa, a gente podia ir embora sem ela hoje. A vida cristã só não dará certo para quem vive de forma superficial. Então, se você encontrar um filho de Deus por esse mundo afora, por Campo Grande, reclamando, dizendo: eu não sei o que está acontecendo, é porque essa pessoa está vivendo de forma superficial. Porque quem mergulha nas águas do Espírito vai viver aquilo que Deus preparou para eles. Você pode adorar o nome do Senhor? Ouça, queridos, se o nosso coração estiver alinhado com a vontade de Deus, nós viveremos o destino profético que Deus preparou para nós. Daniel se posicionou diante da pressão e Deus o honrou, colocando em destaque uma posição importante num país estrangeiro, onde ele não tinha uma história, onde não tinha amigos, onde não tinha uma cunha, onde não tinha o jeitinho brasileiro. Porque quando o nosso coração está alinhado com Deus, não necessitamos de usar o famoso jeitinho brasileiro, porque quem trabalha por nós é aquele que nunca dorme. Você está entendendo essa palavra nesta manhã? Adore ao Senhor, adore a Ele. Ouça, talvez você diz: pastor, as minhas limitações são muitas. Deixa eu te dizer uma coisa: as nossas limitações não são um impedimento para Deus realizar a vontade dEle nessa terra. Deus não depende das minhas qualidades ou defeitos. Ele é Deus e Ele tem a última palavra em todas as coisas. Tudo que nós precisamos fazer é ter o nosso coração alinhado com o coração do nosso Pai Celestial. Vamos para uma outra lição. No capítulo 5 de Daniel, nós aprendemos algumas outras lições sobre relacionamento com Deus. Nós vemos um rei no capítulo 5 que não conhecia Deus, que não temia a Deus, um rei e uma liderança completamente comprometida com valores contrários àquilo que Deus preza. E o que acontece no meio dessa situação? Um rei que não temia Deus, um sistema corrompido, líderes distantes da presença de Deus. É nesse cenário que Deus se manifesta através de uma mão escrevendo algo na parede do palácio, no meio de uma festa onde 1000 homens importantes do palácio do reino estavam reunidos. Havia uma festa, Belsazar dá uma festa, convida 1000 pessoas importantes, estão todos no auge da festa, tomando vinho, a maior bagunça, e uma mão começa a escrever, uma mão misteriosa começa a escrever uma frase na parede. O rei começa a ficar pálido, começa a tremer, todo mundo para, a festa para e gera-se uma crise. O que é que está acontecendo aqui nesse momento? Deus se manifesta. E quando essa crise acontece, o rei determina que os seus magos, seus sábios, seus feiticeiros, todos os entendidos entrem na presença dele para decifrar o que está escrito. Então, para a festa,
não tem mais ar da graça, não tem mais alegria, o rei está pálido, tremendo, e todos tentam interpretar o que está escrito e ninguém consegue. E é nesse momento que a rainha mãe entra em cena, e eu acho a coisa mais linda o que está no capítulo 5, verso 11. Ela entra diante do rei e diz: fique tranquilo, majestade, porque há no teu reino um homem. Ei, pastor Eséias, há em Campo Grande ainda um homem, há em Campo Grande ainda mulher, há em Campo Grande ainda uma igreja, há no teu reino um homem que no tempo do seu pai, esse homem fez a diferença, ele tem o Espírito dos deuses, o Espírito Santo. Você precisa chamar Daniel. Há no teu reino um homem, e eu quero ser profeta de Deus para você nesta manhã, que ainda há nesse reino humano, diabólico, corrupto, homens e mulheres de Deus que não se contaminaram. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã? Há no teu reino um homem, uma pequena frase com um grande significado: chame Daniel, porque esse é o homem certo para esse momento difícil. Daniel é chamado diante do rei para resolver um dilema no palácio. Ouça, Daniel não estava na lista dos convidados da festa, esqueceram dele, ou seja, não era ambiente propício para um servo de Deus, ele não estava lá, ele não participou da festa, não foi convidado, porém na hora do problema, ele foi chamado para trazer solução. Não importa se esqueceram de você, o importante é que os céus não esqueceu de você e conhece quem você é. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã? Há no teu reino um homem. Ouça isso, querido. É lindo demais esse texto. A presença de Deus que Daniel carregava, que era a presença de Deus. Há um homem que tem o Espírito dos deuses. Em outra tradução diz: há um homem que tem o Espírito de Deus sobre ele. A presença de Deus que Daniel carregava foi gerada no secreto. Como está o seu secreto com Deus? Eu já vou te explicar o que é isso. Como está o seu secreto, o seu particular com Deus? A presença que Daniel carregava de Deus foi gerada no secreto e foi manifestada diante de todos quando surgiu uma necessidade de resposta que o sistema não era capaz de suprir essa necessidade. A presença que ele carregava foi gerada no secreto. Lembra daquelas 3 vezes que ele orava por dia? Todo santo dia. Está chovendo, ele orava 3 vezes. Está sol, orava 3 vezes. Está de férias, orava 3 vezes. Está sem dinheiro, orava 3 vezes. Está tudo bem, orava 3 vezes. Foi convidado para a festa, orava 3 vezes. Esqueceram de colocar o nome dele na lista, ele continuava orando. A presença de Deus gerada no secreto foi manifestada no público. Aleluia. Ouça uma coisa, queridos. Aqui nós aprendemos a segunda lição de Deus sobre relacionamento com Ele, pessoal. Deus nos chamou e nos capacitou para sermos resposta de Deus para a vida das pessoas. Esta é a segunda lição que nós aprendemos sobre relacionamento com Deus. Somos a resposta de Deus para as pessoas. Você recebe essa palavra nessa manhã? Eu e você, nós somos a resposta de Deus. Eu acredito que assim como Deus usou Daniel para ser resposta para um rei e um sistema que estava diante do Senhor, eu, você e a ADM Família é resposta de Deus para as perguntas que as pessoas estão fazendo em Campo Grande. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Pode aplaudir o nome do Senhor, glorificando a Ele nesta manhã. Eu acredito, pastor Osés, que a De Família é resposta de Deus para a cidade morena, para a sociedade campograndense. Eu acredito que a De Família, que você que está me ouvindo aqui nesta manhã, é resposta de Deus para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, da faculdade, para os seus vizinhos, porque foi para isso que Deus nos chamou e nos capacitou. Deus nos chamou para sermos relevantes em todas as áreas da sociedade.
A Bíblia nos chamou, o Senhor fala que nós somos sal e luz da terra. E o sal, ele só pode fazer a diferença se ele sair do saleiro. Diga para quem está perto de você, saia do saleiro. Sai do saleiro. Sal no saleiro é só sal no saleiro. Mas quando ele sai do saleiro e pula para dentro de uma panela de feijão com carne, irmão, ele dá um sabor gostoso na feijoada. Sal no saleiro é só sal no saleiro. Mas quando ele salta do saleiro e vai para uma panelada de cuscuz, Carlinhos, ele tempera o negócio. Sal no saleiro é só sal no saleiro, mas quando ele pula para um prato gostoso de salada, ele tempera e tudo fica perfeito. Deus nos chamou para não sermos sal no saleiro, mas para sermos expostos da sociedade lá fora. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã? Eu creio que Deus nos levantou e nos chamou para sermos resposta de Deus e fazermos a diferença na cultura. Enquanto muita igreja está criticando, o inimigo está dando de braçadas. E Deus nos chamou para sermos resposta de Deus no sistema cultural da nossa cidade e do nosso país. Deus nos chamou para fazermos a diferença no sistema de ensino, de educação da nossa cidade, na política, na saúde, nos esportes, no mundo das artes, em todos os lugares. A nossa missão é ser resposta de Deus para essa terra. Você pode dizer amém por isto? Mas é uma coisa aqui interessante. A rainha disse: há no teu reino um homem. Eu não sei quem está sentado ao seu lado, se é um homem ou se é uma mulher. Se for um homem, você vai dizer, você é o homem. Se for mulher, diz, você é a mulher. Há no teu reino um homem. Eu digo para você, há em Campo Grande um homem, há uma mulher. Está sentado do seu lado. Pastor, mas eu lembrei daquela música, esse cara sou eu, pode cantar ela, porque é você mesmo. Há no reino um homem, chame ele. Irmão, por que, já parou para pensar? Para os pregadores aí, pegue esse texto, pegue esses 3 pontos que eu vou falar agora, melhore, pregue e depois me mande o que você pregou para mim também pregar depois. Já parou para pensar? Por que Daniel foi chamado? Rapidamente para mim terminar e orar com vocês. Por causa de 3 coisas que aconteceu. Que ele carregava com ele. A presença de Deus, relacionamento. Mas por que Daniel foi chamado? Num lugar que ele não foi convidado, que esqueceram dele. E que bem que esqueceram. Irmão, talvez você está aí sofrendo com esquecimento. Esqueceram de mim. Fica tranquilo, não esqueceram. É Deus te guardando para o momento certo. Porque as perguntas vão chegar e você vai ser usado para dar a resposta que as pessoas estão perguntando. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu creio, pastor Osés, que depois de 23 anos, Deus me levou lá para Portugal, interior de Portugal, 2 horas de Lisboa. Imagine, sair do aeroporto de Campo Grande, e descer em Lisboa, andar 2 horas de carro e parar num lugar com 6.000 habitantes, pastor Davi Duarte. E aí não era bem em Pão de Sor, me colocaram num lugar meia hora para frente, numa aldeia chamada Chança, de 600 habitantes. Você já imaginou tu sair de Campo Grande e parar num lugar, morar com 600 habitantes, todos velhinhos? E eu fiquei pensando, quando cheguei lá, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Meu Deus! Aí lembrava de Campo Grande, lembrava da igreja, lembrava dos irmãos. Ia para a igreja, voltava. Sabe o que a gente fazia quando saía do culto de manhã? Para esperar o culto da tarde, não conhecia ninguém. E comia, parava o carro na beira de um riachozinho que tem, ficava dentro do carro, se aquecendo com o sol, esperando a hora do culto da tarde. E eu pensando, aonde que eu amarrei o meu burro dessa vez? Não sabia eu que Deus estava aguardando. Deus nos leva para a Alemanha. E o que eu quero dizer para você? 23 anos fora de um contexto. E eu entendo, queridos, que eu hoje sou resposta de Deus para muita coisa e para muita gente. Por isso Deus está me trazendo de volta. E eu quero que você acredite também nisso. Você é a resposta de Deus para muita gente. Você é resposta, irmão, você é resposta para perguntas que vizinhos estão fazendo. Você é resposta para colegas da faculdade. Você é resposta para colegas do trabalho. Você é resposta para familiares e amigos que lhe conhecem. Você é a resposta de Deus para muita gente. Deixa eu contar uma pequena experiência. Sábado, hoje é domingo, sexta-feira, fomos ali no Alto da Afonso Pena comer
pastel e tomar caldo de cana. A minha filha e o meu genro chegaram agora essa semana de férias aqui em Campo Grande, estávamos com a família toda, paramos ali, irmão, eu de camiseta, bermuda, não é pecado usar bermuda, não, né? Não, pronto. Eu estava lá de bermuda, camiseta, tomando caldo de cana e comendo pastel de carne com palmito, coisa boa. Comendo, a gente feliz ali, a família toda. Sabe aquela cena, tipo de Campo Grande, pastel com caldo de cana. Não sei quem inventou essa combinação, mas abençoado seja a geração desse homem e dessa mulher. Levanto para pagar o caldo de cana e o meu pastel. E está ali algumas pessoas e um rapaz, eu nem sei se ele está aqui hoje, ele ficou de vir aqui. Ele disse assim, chegou do nada, nunca viu o camarada, ele disse, você que é o pastor? Eu disse, sou o homem. E aí a gente começou a conversar e num determinado momento da conversa ele diz, eu acredito que isso aqui é resposta das nossas orações. E aí, meu irmão, até o cansaço que eu estava desapareceu na hora. Eu falei, peraí, eu sou a resposta de Deus para esse momento. Irmão, você pode estar num momento descontraído, tomando caldinho de cana, tomando caldinho de mocotó, comendo seu cuscuzinho tranquilo. Mas não esqueça que aonde você está, Deus te chamou e te levantou para ser resposta de Deus na vida de alguém. Não fique distraído, fique atento, porque nós somos a resposta de Deus para a vida de pessoas que estão à nossa volta. E se não tiver, Deus vai colocar alguém no seu caminho, porque você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Você crê nisso e recebe essa palavra? Vamos lá. Por que Daniel foi chamado? Por que a rainha diz, há no teu reino um homem? Há algumas coisas aqui interessantes, eu quero dar 3 características para você. Primeiro, Daniel foi chamado perante o rei por causa da espiritualidade dele. Tome nota disso. Por causa da espiritualidade, ele tinha o hábito, como diz, de orar 3 vezes ao dia. Desde que chegou em Babilônia, ele manteve esse hábito de relacionamento diário com Deus. Quando tudo estava bem, ele orava. Quando tudo estava mal, ele orava. As circunstâncias não determinavam o relacionamento espiritual de Daniel com Deus. Independentemente da situação, ele estava em constante oração. Você conhece o Salmo de número 91, verso 1, não conhece? De cor e salteado, como diz as criancinhas. O que diz Salmo 91, verso 1? Aquele que habita aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai descansar à sombra do Onipotente. Irmão, a gente passa desapercebido aqui, tem um negócio poderoso nesse texto. Eu estou dizendo que o que levou Daniel a ser escolhido era a espiritualidade dele em um dia. Sabe o que o salmista está dizendo nesse Salmo 91, verso de número 1? Aquele que faz do Altíssimo esconderijo um lugar de habitação, não de passagem. Não é aquele que passa pelo esconderijo, pastor Oséias, nos domingos de manhã na De Família das 9 às 11. Não é aquele que vai no esconderijo, picar cartão, vai lá tomar um caldinho de cana, vai lá tomar um café, dar um abraço a alguém. Não é aquele que passa pelo esconderijo, é aquele que habita, que em forma intencional faz do esconderijo do Altíssimo um lugar para se habitar. E sabe o que Daniel fazia orando 3 vezes ao dia? Ele estava dizendo para Deus, eu não quero ir ao esconderijo apenas para resolver problema, eu não quero ir ao esconderijo apenas para ter solução imediata de uma situação, eu quero fazer do esconderijo um lugar de habitação. Aquele que habita, a presença de Deus não é um lugar para se passar de vez em quando, é um lugar para se fazer morada. E Daniel era esse homem, ele fez da presença de Deus um lugar para habitar. Por isso que a espiritualidade dele estava em dia. Nós somos resposta de Deus para as pessoas quando a nossa espiritualidade com Deus está em dia. A segunda coisa que levou o Daniel a ser escolhido como homem, há um homem no teu reino, foi a excelência. O que foi? Excelência. E o que é excelência?
Uma pessoa habilidosa, que faz bem o seu trabalho, irá se destacar naquilo que faz e chamará a atenção. E não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. O sábio diz em Provérbios, capítulo 22 e 29, diz assim: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Irmão, o excelente se destaca. E a Bíblia diz que havia um espírito de excelência sobre Daniel. Tudo que ele fazia, ele era melhor do que os outros. Não para ser melhor, é porque ele era excelente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver com a sua espiritualidade em dia, e se você for excelente naquilo que você faz, fique tranquilo, que Deus não está te esquecendo, não. Essa foi a segunda característica que levou o Daniel a ser chamado. Eu acredito, queridos, que Deus nos capacitou com o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, o Espírito de Deus, para sermos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Deixa eu te dar uma dica. O seu trabalho é limpar alguma coisa? Pastor, eu não sou ninguém, eu só sou o zelador. Não, irmão, você não está enganado. Você está enganado. Você é alguém muito importante. É só a limpeza que é o seu trabalho? Então, limpe de tal forma que a sua limpeza comece a chamar a atenção pela excelência do que você está fazendo. Outro dia, nesse ano sabático, o que mais nós fizemos foi viajar e se hospedar em hotéis e tal. E outro dia estava em São José, hospedado no hotel que nós sempre ficamos lá quando estamos lá. E no café da manhã, sabe como é que chama as pessoas que servem o café ali do hotel? É o quê? O pessoal do hotel repondo o café da manhã nas mesas ali, nas coisas que eram para comer. E entrou um rapaz, eu já conheço todos os funcionários, um rapaz de terno e gravata, ele começou a repondo os pratos, repondo as taças, repondo o bolo, repondo as coisas. E ele tirava, limpava as mesas, levava e voltava. Eu comecei a olhar tomando um café. E na atitude dele, na postura dele, no jeito dele, no trato fino dele, eu falei, esse cara tem excelência na vida dele. E quando eu fui sair dali, voltar para o quarto, eu cheguei nele e disse, com licença, como é seu nome? Ele olhou assim, porque normalmente lá vem reclamação. E ele falou o nome dele, diz, eu quero te parabenizar, porque desde a hora que eu estou aqui, estou vendo você trabalhando, eu vejo você sendo excelente naquilo que você faz. A excelência dele chamou minha atenção. E eu tenho certeza que esse rapaz não vai permanecer só ali. Tem algo esperando ele a maior e melhor, porque o excelente sempre chamará a atenção pela excelência daquilo que faz com excelência. Seja excelente, querido. Seja excelente. Pastor, meu trabalho é ser copeira, né? Só fazer o cafezinho. Então, meu querido, minha querida irmã, faça o teu café, ser o melhor café que as pessoas já tomaram na face dessa terra. Seja excelente naquilo que faz, porque se você fizer o cafezinho com excelência, vai ter gosto diferente e vai começar a chamar a atenção das pessoas, porque a excelência atrai os olhos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu só atendo a portaria, o telefone. Então faça desse atendimento um atendimento de excelência, ao ponto de quando quiserem falar com alguém, dizer, eu quero falar com o funcionário fulano de tal, porque ele é diferente, é diferenciado. A excelência tem um lugar de destaque na nossa sociedade. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui nessa manhã? A excelência se destaca nos detalhes, nas pequenas coisas. Não importa o que você faça, faça com excelência. Você pode dizer isso para alguém? Seja excelente, seja excelente, seja excelente. Faça tudo com excelência. Somos resposta de Deus para as pessoas quando nós somos excelentes, agimos com excelência. E em último lugar, para orar, por que Daniel foi chamado no reino para resolver uma situação no momento de crise? Por causa da autoridade que Daniel carregava com ele. Tudo isso ele conquistou no secreto. E a autoridade não tem a ver com mandar e alguém obedecer. A autoridade tem a ver com conhecimento, dever de casa feito no secreto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando você pensa em almoço, comer um churrasco, imagine aí agora. Está quase na hora, né? Pena, pastora Zé, que eu rejeitei o seu convite para almoçar juntos, que eu tenho que ir embora para Três Lagoas hoje, já. Mas imagine que você quer comer o churrasco. Qual lugar você iria hoje, depois do culto, para comer o churrasco?
ver algum restaurante, algum lugarzinho aí para você comer, porque que você está pensando nessa pessoa e nesse lugar, por causa que esta pessoa faz um churrasco com excelência, com qualidade, porque ela tem autoridade naquilo que faz, ela sabe aquilo que está fazendo. Quando você pensa, sei lá, as irmãs que estão aqui, hoje já não tem mais isso, né? Mas comprar um vestido, uma roupa, ir numa costureira ou buscar uma roupa nova para a festa que está se aproximando, para um casamento, você sabe quem você vai procurar para fazer o vestido ou qual loja você vai buscar. Por quê? Porque aquelas pessoas ou aquela pessoa é uma autoridade naquilo que faz, sabe o que faz, não deixa a desejar. Sabe por quê que Daniel foi escolhido para ser chamado perante o rei para resolver um momento de crise? Porque ele era uma autoridade, Deus tinha dado ele poder para interpretar sonhos. Então ali havia um enigma, precisava de um intérprete, e a rainha disse: eu conheço alguém que tem autoridade e tem condições e capacidade de interpretar esse enigma para o rei. Por isso que ela disse: há no teu reino um homem. São 3 características que levou Daniel perante o rei: a sua espiritualidade, a excelência e a autoridade dele naquilo que ele fazia. Irmão, seja uma autoridade naquilo que você faz. Pastor, sou só um vendedor. Seja um vendedor com autoridade. Como o pastor Davi disse, fuja desse que não sabe de nada. E aí, como é que é isso? Olha, não sei. Irmão, não sabe de nada, não me serve. Quando você vai ser atendido por alguém, se você faz pergunta, você chama atenção quando a pessoa responde na mosca, ela sabe o que ela está falando. Não é um curioso. Não seja curioso, seja uma autoridade. Se prepare. Busque conhecimento, estude, faça o dever de casa. Porque sabe o que acontece? Quando nós temos a espiritualidade em dia, fazemos tudo com excelência e sabemos o que fazemos, temos autoridade, as oportunidades vão surgir. Eu termino aqui, convido a igreja para se colocar em pé com essa frase: as oportunidades irão surgir e você precisa estar preparado. Irmão, não há escassez de oportunidade. O que há escassez é de gente excelente. Isso tem. Não há escassez de... pastor, Campo Grande está numa crise. Não, irmão, Campo Grande não está numa crise. Você pode ter certeza que os excelentes, o que tem autoridade no assunto, não tem agenda disponível, porque está cheia até as tampas, porque tem muito serviço, porque é procurado. Eu não uso mais terno faz um século, mas aconteceu algo interessante. Tinha um terno de 1 ano aí, guardado no guarda-roupa na casa dos meus pais. Eu fui colocar ele, e aí eu descobri que quando você fica 1 ano sem usar o terno, existe um negócio que eu não sei, um milagre, um negócio terrível que acontece, que a roupa encolhe. Então encolheu, uns 2 centímetros assim. Eu falei, cara, dá dó jogar isso aqui fora, porque é boa qualidade. Aí eu fui buscar um alfaiate. Falei, tem que ser um alfaiate, tem que ser alguém que tenha autoridade, que eu não vou estragar o terno. Tem que ser alguém que tenha autoridade. Aí comecei a pesquisar no Google, blá, blá, achei. Aí eu falei, tem que ser alguém que faça com excelência, que só não tem 2 chances. Se cortou errado, já era. Aí cheguei lá no senhorzinho, lá no fim do mundo, lá. Os pastores depois podem pegar o endereço comigo que eu passo. Que o homem é excelente, tem autoridade, sabe o que faz. Aí cheguei lá, olhei assim e tal, falei, não, esse cara aqui entende, um senhorzinho. Aí eu mostrei para ele, ele falou, não, tem solução, tem jeito. Ele disse, daqui 1 mês o senhor passa para pegar. Isso foi sexta-feira à tarde. Eu disse, moço, domingo de manhã eu estou indo embora. Ele disse, não, moço, eu tenho muito serviço, só daqui 30 dias, olha o tanto de terno que eu tenho que fazer aqui. Eu disse, moço, eu não sei quando eu vou voltar em Campo Grande. Aí ele pensou e falou, me dá aqui o seu nome, eu vou resolver para você. Ei, excelente. Olha, pega. Aí eu comecei a conversar com ele, e eu falei, então, que legal. E ele disse, Ele falou, hoje tem poucos alfaiates, gente que faz terno. Fato. Costume. Ele começou a dizer, eu sou um dos únicos em Campo Grande. Aí ele disse um negócio, eu não vou dizer nomes, ele falou, tem um negócio aí bem famoso em Campo Grande, que o terno custa de 7 a 9 mil reais, ternos feitos, com qualidade. Ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu falei, diga.
Seu Fernandes, ele diz, lá eles não sabem pregar um botão nos ternos. Sabe quem que faz? Eles pegam o serviço e traz para mim fazer. Quem faz o terno sou eu, coloco a etiqueta deles. Sabe o que ele está dizendo para mim? Eu sou alguém excelente que tem autoridade no que eu faço, por isso a minha agenda está cheia. Não tem mais tempo, não tem agenda. Irmão, se a sua agenda está muito vazia, ou se é daquele tipo de cantor pregador que tem que colocar assim, a agenda aberta, eu acho que você pode melhorar a excelência, a sua espiritualidade e autoridade. Porque eu digo que a sua comunhão com Deus, espiritualidade estiver ok, que você estiver excelente no que faz e for uma autoridade, você que vai ter que dizer, olha, infelizmente eu não tenho agenda aberta porque está cheio, tenho muita coisa para fazer, porque quem tem a espiritualidade em dia, tem excelência e é autoridade, nunca fica com a agenda vazia, seja em que área for, tem sempre uma fila esperando querer ser atendido por aquela pessoa. Isso é que Deus quer fazer conosco. Eu me lembro, e vou terminar aqui, pastores, de um restaurante em Lisboa, na Baixa de Lisboa, na cidade velha de Lisboa. Descobri um restaurante, quase 40 anos. Trabalha o pai, a mãe e a filha lá. É um restaurante pequenininho, muito simples, umas cadeirinhas ruins de sentar, uma mesinha assim, fica tudo apertadinho. E bem na Baixa, quem for a Lisboa sabe o que eu estou dizendo, na Baixa de Lisboa, na região dos restaurantes. E esse restaurante fica num beco que você fala assim, não tem nada ali. Quando eu olhei, falei, será que é aqui mesmo? É um beco. Aí eu fui chegando, tinha uma fila enorme assim, vários restaurantes do lado, estavam todos vazios. E aquele restaurante cheio e fila lá fora. Eu fiquei olhando. A avaliação do Google estourou lá, não sei quantos mil avaliações, todo mundo dizendo, excelente comida, comida caseira, atendimento excelente. Os outros restaurantes, na hora do almoço, todos vazios do lado, e esse pequenininho, com uma fila quilométrica de gente. E eu entrei na fila e lá vem a moça correndo. Ô moço, você quer comer? Eu falei, sim. Olha, vai ter que esperar 40 minutos, vai demorar 40 minutos. Eu falei, eu espero, porque quando a gente está lidando com coisa excelente, coisa boa, a gente quer esperar, a gente quer usufruir daquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero terminar. Você é a resposta de Deus para a vida de pessoas, mas isso só vai acontecer se a sua espiritualidade estiver em dia, se você for um homem ou mulher excelente, e se você for uma autoridade naquilo que faz. Ouça, as oportunidades vão surgir, elas estão surgindo todos os dias, e fique tranquilo, se você tiver a espiritualidade em dia, for excelente e for uma autoridade, na hora certa, alguém vai entrar em cena, e Deus vai soprar no ouvido da pessoa e dizer, fala do fulano, dê o telefone de fulano de tal, porque ele, a rainha, Deus soprou no ouvido dela, ela entra e diz, rei, há no teu reino um homem, e ele se chama Daniel. Eu quero orar nesse momento. Eu creio, pastor Oséias, que Deus quer fazer da AD Família uma referência nessa cidade. Sabe? Eu não sei qual é a sua profissão, em que área você atua, o que você estuda, mas eu creio que quando surgir a necessidade, alguém vai dizer, fala lá com aquele, nem sabe o seu nome, mas fala lá com fulano de tal, é da AD Família, convida ele lá, pode chamar, porque é excelente, tem uma vida com Deus e tem autoridade naquilo que faz. Irmão, nós somos resposta de Deus para essas pessoas. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu quero orar, posso orar, pastor Oséias? Cadê o louvor? O pessoal sabe tocar aqui, ainda sabe, com excelência, né? Eu quero orar com você. Eu creio que há um destino profético de Deus para mim e para a sua vida. Eu creio que essa igreja, ela deve ser o referencial. Quando falar em igreja em Campo Grande, tem outras abençoadas, tem outros servindo a Deus, tem, mas você pode ser uma referência, essa igreja pode ser uma referência. Você pode ser uma referência lá no seu trabalho, na sua família, onde você está. Você é resposta de Deus para a vida de pessoas. E você que recebe essa palavra nesta manhã, dizendo, pastor, eu creio, eu recebo, acredito e tomo posse dela. Eu quero orar com você. Se você diz, pastor, eu entendi que eu sou resposta de Deus. Vou melhorar o que precisa melhorar aqui, porque eu quero ver o meu nome sendo soprado no ouvido de alguém. Fala com ele, fala com aquela pessoa. Como o rapazinho ali, na Afonso Pena, disse, é você que é o pastor? Eu disse, sou eu mesmo. Sou eu, o que é? Você é o cara? Sou eu mesmo. Mas isso não é orgulho não, é você ter consciência que Deus chamou para esse momento. Eu quero orar com você. Você que entendeu essa palavra, diz, pastor, eu entendo que eu sou resposta de Deus, e eu quero ser essa pessoa usada por Deus para fazer a diferença. Eu te convido, vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida. Você é a resposta de Deus para esse tempo.
Você não está no tempo errado, no lugar errado. Não, pode chegar mais à frente. Você está no lugar certo, no tempo certo, para fazer a coisa certa. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Aleluia. As pessoas estão buscando respostas. Há perguntas sendo feitas. Há perguntas sendo feitas. E Deus está olhando para você e dizendo: é você que vai responder as perguntas. É você que eu vou usar para fazer a diferença. Ei, você não se apercebeu? Você é portador da resposta de Deus para a vida de pessoas. Lá na escola, lá no quartel, lá no meio dos militares, no meio do trabalho, onde você está, lá na internet, nas mídias sociais. Você não está ali por acaso. Você é o portador da resposta de Deus para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Quando elas disserem: é você que é você mesmo, você diz: pode, sou eu mesmo. Eu sou a resposta que Deus preparou para você nessa manhã. Aleluia. Você é a resposta de Deus. Vamos estender as mãos para cá, igreja. Vamos orar por esses irmãos, essas irmãs que estão aqui. Você é o portador da resposta de Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus eu oro que a unção do Altíssimo, do Teu Espírito Santo, desça sobre os Teus filhos. E assim como o Senhor deu a Daniel um espírito de excelência, para aqueles Daniel e seus 3 amigos, um espírito diferente que fez a diferença em Babilônia, mesmo sendo eles estrangeiros. O Senhor colocou em destaque e eles só terão a resposta tua para aquela sociedade. Eu oro, Espírito de Deus, venha nesta manhã capacitando, dando graça, sabedoria, enchendo, renovando as forças, para que cada um dos teus filhos possa sair daqui sendo um portador da resposta que o Senhor tem para a vida de pessoas. Nós abençoamos os teus filhos no nome de Jesus. Que haja espírito de excelência, que haja espírito de sabedoria, e que o teu nome seja glorificado. Que a tua família seja reconhecida nesta cidade como uma referência, como resposta de Deus para a vida da cidade morena, para esta sociedade, para a glória do teu nome nós oramos e adoramos a ti. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você é portador da resposta de Deus para pessoas. Você é a resposta de Deus para a vida de pessoas. Vá para a sua casa, vá para a sua segunda-feira tendo essa convicção, essa certeza: eu sou a resposta de Deus para a vida de pessoas. Não perca a oportunidade. Deus está lhe capacitando, lhe dando as condições para você dar resposta para perguntas de pessoas. Vá em paz e que Deus te use, e que a sua semana seja uma semana profética tremenda. Que a igreja ADM Família viva uma semana única, desfrutando daquilo que Deus preparou para cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Oséias. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus.